Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para responder à pergunta do Kaique Souza, que é um rapaz de 16 anos que descobriu a importância da linguagem para a vida intelectual, né? Para a formação da sua própria inteligência, e está, por suas próprias forças, empreendendo um esforço de autoeducação. Eu gostaria de responder a pergunta dele neste vídeo, porque certamente ela vai ser muito útil para muitas pessoas, seja para aquelas que estão começando agora, também igual o Kaique, né, que perceberam a importância da linguagem, da autoeducação, seja algumas pessoas que já estão no caminho da autoeducação, do estudo, e que algumas coisas que eu disser aqui podem ser úteis para elas. Bom, ele começa dizendo assim: Olá, Senhor. Me chama de Senhor, mas não, tudo bem, é uma forma de tratamento, né? Também fui muito tocado pelo professor Olavo. Só um detalhe, essa pergunta ele fez num vídeo que eu gravei há umas semanas atrás, falando de como conheci o Olavo de Carvalho e o impacto da obra dele na minha vida, entendeu? Então ele viu esse vídeo onde eu relato algumas coisas, como que eu conheci o Olavo, né, o que aconteceu comigo. Então ele faz essa pergunta, ele começa dizendo: também fui muito tocado pelo professor Olavo. Quer dizer, todos nós fomos, né? O professor Olavo é de uma importância imensurável, a gente não conseguiu medir ainda, uma importância imensa para a vida intelectual brasileira, para a sanidade mental brasileira, para os estudos de milhares e milhares de pessoas que estavam desamparadas pela educação regular, pelas universidades, enfim. Então o professor ele supre uma lacuna imensa que havia na cultura brasileira. E todos nós que temos contato com a obra dele, todos nós que escutamos o True Outspeak, todos nós que fizemos e fazemos o COF, curso online de filosofia, todos nós que de alguma forma temos contato com a obra dele através dos livros, através dos posts de internet, né, de Facebook, todos nós devemos a ele alguma coisa. E mesmo aquelas pessoas que não têm contato direto com a obra do professor Olavo, elas são beneficiadas sim por ele. E se elas tivessem a capacidade de sondar a origem das coisas que chegam até elas, elas veriam que o professor Olavo de Carvalho tem muito a ver com isso. Também fui muito tocado pelo professor Olavo. Aliás, a minha verdadeira vida começou graças a ele. É muito comum a gente ouvir falar isso aí, né? De que a minha vida se divide entre antes e depois do Olavo. Muitas pessoas já falaram isso, já ouvi isso de muita gente, que o professor Olavo é realmente um marco na vida das pessoas. Sou um adolescente, tenho 16 anos e percebi a importância da linguagem para a minha vida. Essa é uma percepção extremamente importante que você fez, porque a linguagem é tudo, né? É tudo o que o ser humano dispõe, é a linguagem, né? É o meio de ação do ser humano. Se você for olhar o ser humano fisicamente, só no aspecto, digamos assim, animal dele, ele é um dos animais mais frágeis da natureza, mais desprovido de defesas, né, de armas.
Tem até um programa bastante conhecido que é o Largados e Pelados, né? Eu fiquei olhando aquilo outro dia, foi ontem até eu estava olhando. Eles ficam pelados, né, na selva, no mato, e tem que se virar, tem que arranjar comida. E como é desconfortável você ficar assim. Por quê? Porque o ser humano, a pele é fina, os pelos, né, são poucos, assim, não cobrem, não protegem tanto o ser humano. O ser humano não tem garras, não tem dentes afiados, não tem presas, entendeu? Não tem como se defender perante a natureza. Então, só no seu aspecto animal, ele é um dos mais fracos da natureza. Mas o que diferencia imensamente o ser humano dos outros animais e lhe confere o poderio que tem sobre os outros animais é a linguagem, ou seja, a inteligência, né? A inteligência que se expressa, que se estrutura através da linguagem, entendeu? A linguagem, ela alimenta, ela fortalece, ela organiza a inteligência, entendeu? Então, o ser humano, ele só dispõe da linguagem, ele só dispõe da razão. Mário Ferreira dos Santos, ele dizia, né, que o filósofo, ele é o mais desprovido dos seres humanos, porque o único instrumento que ele tem é a razão. E razão e linguagem estão intimamente ligadas. Então, você ter percebido isso, Kaique, que a importância da linguagem é uma das grandes descobertas, né, que você poderia fazer. É por isso mesmo que comecei o meu processo de autoeducação. Parabéns, né? Continue assim, vá em frente, que isso vai ter resultados maravilhosos. Por acaso o Senhor poderia me dar algumas dicas nisso? Eu comecei a estudar a gramática metódica do Napoleão, né, Mendes de Almeida, e ao mesmo tempo ler a literatura brasileira, iniciando por Cruz e Souza. Olha, você começou pela melhor parte, que é a literatura brasileira e gramática. Eu só faria uma ressalva de você enfatizar bem mais a literatura. Porque é na literatura que você está tendo contato com a língua viva, com o funcionamento da língua em ação, e não apenas com explicações abstratas, técnicas, classificações teóricas, né, de frases soltas, ou enfim, que não te mostram o uso expressivo da linguagem. Então a gramática, ela é uma reflexão que você faz posteriormente, ou seja, depois que você leu muita literatura, que você absorveu, que você povoou a sua memória, a sua imaginação com textos de altíssimo nível expressivo, então você se dobra sobre esse conteúdo e reflete sobre ele. E a reflexão sobre esse conteúdo se chama gramática, ou seja, a reflexão sobre a língua no seu uso é a gramática. E a gramática normativa, ela vai te dar os usos corretos da língua. Mas o fundamental, o principal, o essencial é a leitura da literatura. Tanto que, assim, hoje nas escolas, né, você tem muita ênfase na gramática, né? Os porquês, oração subordinada, substantivo, adjetivo, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso é muito importante. Porém, você precisa ter uma bagagem literária para estudar bem a gramática. Então, assim, o que acontece nas escolas hoje em dia é que você tem contato, hoje em dia e já há algumas décadas, né? Você tem contato com aquele monte de regras e você simplesmente não consegue, ou não consegue entender,
ou não consegue internalizar aquilo, que aquilo permaneça em você. Você consegue apenas memorizar temporariamente para fazer a prova. Depois você esquece. Por quê? Exatamente porque falta uma prática mais intensa, mais ampla da literatura. Os alunos quase não leem literatura na escola regular. E creio que em alguns lugares até não leem literatura. Entendeu? Então, assim, você começou pela melhor parte, que é a literatura e a gramática. Eu só faço essa ressalva de você enfatizar a literatura. E a literatura brasileira você começou muito bem, porque ela é escrita originariamente em língua portuguesa. Isso ajuda muito, porque às vezes as traduções, elas nunca usam todos os recursos do idioma português. E não é demérito do tradutor ou do autor, mas é simplesmente porque a obra utilizou os instrumentos que existem na outra língua, que não coincidem necessariamente com os instrumentos do português. Então, na tradução, não vai ficar um texto como um texto original em português. Entendeu? É muito diferente, assim. Ler tradução é importante, né? Tem livros que só em tradução, né? Que são idiomas mais difíceis, mais afastados da gente. Por exemplo, eu estou lendo Dostoiévski, Notas do Subsolo, que está numa tradução, porque eu não falo russo. É impossível aprender russo? Não é impossível, mas eu não vou deixar para ler Dostoiévski só daqui a 5 anos, quando eu souber russo. Não. Então, ler tradução é importante, mas para ter uma melhor experiência com a língua portuguesa, com os instrumentos expressivos dela, é melhor começar pela literatura escrita em português, seja brasileira, seja portuguesa mesmo. Tá certo? Então, continuação da pergunta: o senhor tem alguma dica para memorização? Olha, eu tenho, que é o seguinte: quando eu estava pensando muito na questão da memorização, eu também estava no meu processo de autoeducação, e ainda estou, mas assim, bem no começo, eu fiquei muito interessado pela questão da memorização, e para resumo de conversa, eu pesquisei vários métodos de memorização, encontrei um método de um sheik, né? Eu não lembro o nome dele exatamente, não sei o que lá, Alcassim, não sei bem. Então, é um texto em francês que ele escreveu, em que ele ensina um método para você memorizar o Corão inteiro em 1 ano. Ele garante que em 1 ano você saberá recitar o Corão inteiramente. Bem, eu não estava interessado em memorizar o Corão, mas eu estava interessado em memorizar poemas, textos, memorizar a Bíblia, textos literários, memorizar a Bíblia. Então eu pensei, poxa, eu poderia adaptar esse método para a memorização desses textos que eu quero, poemas, Bíblia, textos literários diversos, e eu fiz isso. Só que esse método desse sheik, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Eu vou explicar mais ou menos de maneira rápida, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas já está ficando. Mas eu creio que essas coisas que eu estou falando são importantes, podem ajudar as pessoas sim.
Então esse método, rapidamente, em resumo, é o seguinte: você pega 8 versículos, estou falando do jeito que ele explica, né? Isso a gente pode adaptar para o texto literário. Então você pega os 8 versículos, 8 primeiros versículos do Corão e recita esses versículos 20 vezes, esse trecho, 20 vezes. Sendo que 10 vezes você recita olhando, as outras 10 você recita sem olhar. Isso em voz alta, evidentemente, recitar, né, em voz alta. Depois você faz isso com um segundo trecho de 8 versículos, né? Lê, recita 20 vezes, 10 vezes, 10 vezes olhando e 10 vezes sem olhar. E depois com o terceiro trecho você faz a mesma coisa. Depois você faz com os 3 trechos a mesma coisa. Você pega os 3 trechos inteiros, como se fosse um trecho só, recita 20 vezes também, 10 vezes olhando, 10 vezes sem olhar. Entendeu? Então é isso que você vai fazer num dia. No próximo dia, você vai fazer uma revisão do que você recitou no dia anterior. Ou seja, você vai recitar esse trecho inteiro que você memorizou no dia anterior 20 vezes. E depois vai escolher mais um trecho de 8 versículos, recitar 20 vezes, mais um trecho de 8, 20 vezes, mais um trecho de 8, 20 vezes. Vai pegar esses 3 trechos mais novos, recitar mais 20 vezes. No final do dia, você vai pegar esses 2 trechos dos 2 dias que você está memorizando e recitar mais 20 vezes. E assim você vai fazendo, sempre fazendo a revisão, sempre recitando o que você memorizou anteriormente, ou seja, revisando e acrescentando trechos novos. Com isso, não tem como você não memorizar. O texto ele fica grudado na sua mente de uma forma assim, não tem como não memorizar, entendeu? Agora, eu faço uma ressalva extremamente importante, que é o seguinte: esse método, desse jeito que eu estou falando, que é o jeito que o Sheikh ensina, é extremamente cansativo, exaustivo. E eu acredito, é uma opinião, né? Se você fizer esse método durante uns 3, 4 meses, você vai perder o contato com a realidade. A sua mente vai ficar cheia de palavras, mas a sua percepção da realidade vai diminuir ou, sei lá, vai quase se desligar, porque assim, é muito cansativo. Então, assim, eu proponho como é que eu posso dizer? Um relaxamento, uma diminuição da intensidade desse exercício. Você pode pegar um poema, um soneto por dia, recitar, sei lá, 20 vezes, se quiser, 10 vezes, né? E no outro dia também repetir. E assim, o mais importante é você estar sempre lendo, é você estar sempre recitando, é você estar sempre repetindo, entendeu? Você não precisa memorizar a literatura brasileira inteira em um ano. Não precisa disso. Então você não precisa correr tanto quanto esse sheik fala para você correr, né, na memorização do Corão. Então não precisa ter toda essa pressa, assim, forçar tanto a sua mente dessa forma. Então você pode aliviar bastante a intensidade do exercício e pegar como é que fala? Pegar os princípios, né, dele, a questão da repetição, a questão da revisão, entendeu? Que é importante, a recitação em voz alta, isso é extremamente importante. Então essa dica é uma dica que eu posso dar a respeito da memorização. Faça isso, recite, repita,
diariamente os mesmos poemas, os mesmos trechos, né, de livros, enfim, o que você queira memorizar. Alguma experiência peculiar nisso? Essa que eu acabei de contar. Também estou estudando a gramática do Napoleão, como disse. Tem algum conselho sobre como usá-la? A gramática do Napoleão, eu acho que basicamente é seguir o que ele está propondo, né? Porque ele escreve a gramática exatamente para você segui-la passo a passo. Por isso que é gramática metódica. Então você começa a ler pela primeira lição, faz os exercícios, lê a segunda, faz os exercícios e assim por diante até chegar ao final. Eu fico me perguntando, inclusive, se é possível memorizar tantos e tantos poemas. É possível, sim. É possível. Poemas e textos, eles não são conteúdos físicos. Eles não ocupam lugar no cérebro. Entendeu? Quando você pensa num elefante, você não tem um elefante dentro da sua cabeça. Entendeu? Você tem a imagem dele. E a imagem não ocupa espaço. Entendeu? Não ocupa espaço no seu cérebro. Então, se eu não me engano, o professor Olavo ele disse certa vez que quando o conhecimento, né, quando você adquire conhecimento, você não está adquirindo propriamente um conteúdo, você está dando forma à sua mente, entendeu? Então, quando você memoriza poemas, não é necessariamente um conteúdo, é sim, mas você está dando uma forma à sua mente que a sua mente vai, vamos dizer assim, vai funcionar segundo essa nova forma que você está dando a ela. Então, é mais fácil lembrar o poema. Não sei se consegui me explicar quanto a esse ponto, mas dá sim, dá para memorizar muitos poemas. Né? Você pega os grandes poetas da língua portuguesa, né? Da língua da literatura universal, você vê que eles assim eram uma enciclopédia imensa de poemas. O Bruno Tolentino sabia poemas, né? Talvez da literatura ocidental inteira, né? Grande parte. Ele sabia de memória, ele recitava muitos poemas. Então, quantas horas por dia o senhor estuda? Olha, ultimamente, né, nos últimos meses, a minha rotina de estudo tem sido a seguinte: eu acordo, vou tomar meu café, pego o livro, tomo café, pego o livro e vou ler. Leio um pouco, paro, descanso, leio mais um pouco, paro, descanso, leio mais um pouco, paro, descanso, e assim até o final do dia, né? Quando eu estava fazendo a tradução de um livro, eu lia menos o que eu queria, vamos dizer assim, né? Mas traduzir livro também é um excelente exercício para melhorar a linguagem, enfim. Então, era uma maneira de estudar também. Traduzir livros é também uma maneira de você estudar. Então, mas ultimamente eu tenho feito isso. Eu acordo, tomo um café, estudo uns 20 minutos, leio, né, uns 20 minutos. Eu leio sempre em voz alta, assim. A maioria das 99,9% das vezes eu leio em voz alta, por uma questão de ouvido, por uma questão de forma, enfim. Eu posso explicar isso no novo vídeo. Então, assim, eu separo as leituras em 20 minutos. Leio 20 minutos, descanso uns 10, uns 20. Se tiver que fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Depois volto para o livro, leio mais 20 minutos. Depois descanso, depois leio mais 20 minutos. E assim vai passando o dia, né? E eu vou estudando e no final eu não sei quantas horas no total eu estudei. Isso depende, né? O professor Olavo, ele ensina a não estudar mais do que 3 horas por dia, entendeu? Ele repete o ensinamento de Aristóteles, que diz que a inteligência deve ser usada com moderação. E eu acho que isso está muito certo, entendeu? Porque se você cansar muito a sua mente, o que vai adiantar? Porque na hora de produzir alguma coisa, e até mesmo na hora de compreender o que você está lendo, você vai fazer essas coisas com menos eficiência.
Então tem até uma regra de Pavlov, né? Que o excesso do estímulo enfraquece a resposta, né? E a gente tem essa parte material, animal, né? Quer dizer, se você enfatizar muito uma coisa, repetir muito, aquela repetição, aquele estímulo constante, repetitivo, excessivo, ele diminui a resposta que você gostaria, ou seja, a qualidade da sua absorção, a qualidade da produção que você vai fazer, entendeu? Então é bom descansar, né? Outro ensinamento que o professor Olavo dá a respeito disso é o seguinte, que um professor dele de artes marciais, não sei o que lá, Weber, eu esqueci o primeiro nome dele, ele diz, se você está fazendo um exercício e esse exercício dói, é porque está errado. Né? Se você está fazendo um movimento, um soco, alguma coisa e está doendo, é porque está errado. Ou seja, você tem que fazer sem dor, tem que fazer na tranquilidade. A mesma forma é para estudar, né? Se aquilo está te perturbando, está te cansando, está te deixando exausto, para, relaxa, descansa, vai fazer alguma coisa, vai para a praia, entendeu? Vai dar uma volta, vai passear, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa que faça você esquecer do estudo, né? Daquilo que você estudou, do conteúdo, etc. Esquecer. Você vai relaxar. Depois que você estiver descansado, você volta para o estudo e bola para frente. Você vai ver como você vai estudar melhor. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu vou estudar para concurso, eu estudo 8 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia. Cara, não precisa. Você estuda tanto assim, mas a absorção diminui. Não é uma boa coisa estudar tanto assim. Eu fico estudando muito tempo, mesmo sabendo que o aconselhável é 3 horas por dia. Sei lá, deve ser porque tenho muita energia. Bom, se você tem energia, se você está conseguindo, estude conforme o que você está conseguindo. Mas preste atenção na sua absorção. Ou seja, no como você está absorvendo, se está bem, se isso está causando bons resultados, né? E se quando você vai escrever um texto, vai falar alguma coisa, você está produzindo com qualidade. Como sou novo, desconfio que a burrice acadêmica foi mais alarmante em mim. Bom, de fato, né, a educação hoje em dia, ou deseducação, ela está pegando as crianças numa idade muito tenra, entendeu? Então, na minha época eu também já recebi uma educação altamente deficiente, né, que eu tive que correr atrás também e lutar contra o meu semi-analfabetismo, entendeu? Lutar contra a minha dificuldade de compreender os textos que eu lia, né? E assim, a educação de hoje está realmente bem pior do que era antes, entendeu? Então, se você for depender da escola regular, cara, você não vai ter uma boa educação. Não vai mesmo. A não ser, talvez, naquelas escolas assim que você pague 3 mil reais por mês. Entendeu? Essa sim, aí, talvez você nelas tenha uma boa educação. Mas na escola pública, mesmo e na escola privada mais comum, infelizmente, né? O socioconstrutivismo, o Paulo Freire, ele se difundiu muito e, enfim, a coisa foi para um lado muito errado. Por isso, às vezes, fico mais entusiasmado com relação ao estudo. Desde já agradeço. Então é isso, eu que agradeço, né, Kaique, pela pergunta que me deu a oportunidade de explicar esses pontos. Peço a você e a todos os que estão assistindo esse vídeo até aqui, que se tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários, porque isso vai me dar oportunidade de falar sobre outros assuntos, né, de saber sobre o que é melhor falar no momento, né, de me dar um direcionamento sobre em que eu posso ajudar melhor as pessoas através desses vídeos. Isso é extremamente importante. Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço.